Então vamos começar o culto com uma oração a Deus e aí depois nós vamos para a exposição da palavra de Deus. Senhor, nós oramos a Ti neste momento, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, e Te pedimos a iluminação da Sua palavra, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, os nossos sentidos, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para nós aprendermos a Sua palavra como de fato ela é. A palavra de Deus não precisa da nossa interpretação, ela interpreta a si mesma. O maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então nós só queremos fazer a exposição dos textos sagrados, dos textos canônicos, e que o Espírito Santo possa aplicá-los aos nossos corações. Deus, receba para Ti neste momento a nossa adoração e o nosso louvor, e abençoa, Senhor, esses trabalhos que nós temos feito, aonde nos reunimos para ministrarmos, onde nos reunimos para prestar um culto ao Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em casa eu combinei com a minha esposa que nós vamos prestar um culto a Deus todos os dias. E eu não estou falando do culto que a gente presta voluntariamente, mas do culto que a gente presta de forma coletiva, ambas as pessoas juntas. E essa semana nós começamos e aprendemos algumas palavras que nós ministramos. E hoje eu quero trazer uma das palavras que a gente estudou essa semana lá em casa, que foi muito bacana, foi legal, que é a palavra de Provérbios, capítulo 28, o versículo 14. Então eu irei ler o texto sagrado, Provérbios 28, 14. E depois nós iremos fazer a exposição do versículo. Provérbios 28, 14 diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Que palavras do mestre, né? Que palavras que nós temos aqui poderosas para o leitor. Irmãos, nós iremos fazer aqui algumas análises dentro de alguns pontos que nós temos aqui no versículo. O versículo ele está baseado em duas partes, né? A primeira é: Bem-aventurado o homem que continuamente teme. E a segunda é: Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então vamos observar aqui alguns pontos e vamos acreditar que o Espírito Santo aplicará a palavra no coração de cada um de nós. O primeiro ponto que eu quero observar aqui dentro de Provérbios 28, 14, é que o tema que trata sobre o temor a Deus, ele é recorrente no livro de Provérbios. Então, é um tema que nós vamos encontrar muito lendo o livro de Provérbios. E se um assunto ele é tão repetido em um livro da Bíblia, a gente tem que prestar atenção, porque é algo importante que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Então, continuando aqui, o tema sobre o temor a Deus, ele é recorrente no livro de Salmos. É um tema que o mestre vai tratar muito com o seu aluno, com o seu leitor, porque aqui nós temos as palavras do sábio, do mestre, né? A maior parte do livro de Provérbios, a maior parte foi escrita por Salomão, mas tem outros escritores também. Então, os estudiosos eles dizem que aqui é o mestre ministrando ao seu aluno, é o mestre ensinando o seu leitor, o seu ouvinte. Então, quando a gente pega aqui sobre o tema temer, né? Aquele que teme é feliz, é bem-aventurado, nós vamos ver que aqui não é o único texto no livro de Provérbios que está tratando sobre isso. Então, se é um assunto que é tão recorrente, que é tão ensinado, que é tão pregado, que é tão falado, que é tão exposto, nós temos que prestar bastante atenção. E a verdade aqui é essa, que feliz é o homem que é constante no temor a Deus. Então, feliz é a pessoa que teme a Deus continuamente. Então, aqui está o segredo da felicidade da vida do cristão. É que ele teme a Deus
todos os dias da sua vida. Ele teme a Deus enquanto ele viver. Então, o temor a Deus, ele tem vários aspectos. E esses aspectos que eu quero observar com vocês aqui. E esses aspectos do temor de Deus, a gente também pode chamar de conjunto de temores. Porque dentro do temor a Deus, tem outros temores que nós vamos analisar aqui agora e que são os pontos deste versículo que eu irei passar para vocês. Então, vocês observaram que o primeiro ponto que eu destaquei aqui é que o tema temor a Deus é um tema que é recorrente em todo o livro de Provérbios. Em vários lugares das Escrituras aqui, nós iremos encontrar o mestre falando: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você precisa temer a Deus. Isso é vida para você. Então, nós vamos encontrar sempre o mestre ministrando isso ao seu aluno ou ao seu leitor. Então, primeiro ponto, o homem que teme a Deus constantemente, ele será feliz. Olha o que o texto está dizendo, ó. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Aquele que é reverente a Deus, aquele que santifica o nome de Deus, aquele que respeita a palavra de Deus, aquele que respeita o padrão estabelecido por Deus, aquele que respeita as palavras que são de Deus, esse homem será continuamente feliz. Essa pessoa não será feliz um mês da sua vida, ou um ano da sua vida, ou uma fase da sua vida. Essa pessoa será feliz sempre. Ela viverá constantemente feliz na presença de Deus. Então, conseguiram compreender esse ponto? O segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que o homem que teme a Deus, ele é constantemente feliz. Mas dentro do temor a Deus, tem um outro temor. O homem que teme a Deus, ele também teme ao pecado. Isso aqui é algo interessante de nós observarmos. Aquela pessoa que vive para agradar e fazer a vontade de Deus, ela tem medo de errar contra Deus. Ela tem medo de transgredir a palavra de Deus. Ela tem medo de atropelar aquilo que a Bíblia diz que é certo e correto, fazendo o que é errado e incorreto. E isso nós podemos observar no texto anterior a esse que nós acabamos de ler. Provérbios 28:3, olha o que diz. Ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, uma das marcas da pessoa que é temente a Deus é que ela está constantemente confessando os seus pecados a Deus. Eu não conheço uma pessoa que serve a Deus, que é temente ao Senhor, que é reverente ao Senhor, que reconhece Deus como Deus Santo, que não confessa os seus pecados todos os dias. E tem pessoa que faz isso várias vezes ao dia, porque é uma marca da pessoa que teme a Deus. Então, constantemente eu irei confessar os meus pecados a Deus. Por quê? Porque eu constantemente também estou pecando. Constantemente eu estou transgredindo a palavra de Deus. Mesmo que eu não tenha prazer nisso, mesmo que eu não tenha alegria nisso. Então, um dos aspectos do temor a Deus é que a pessoa temente a Deus, ela irá temer o pecado. Ela irá sentir temor de desagradar a Deus com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua conduta. Então, a gente vai ver isso sempre na vida de alguém que serve a Deus. Esse cuidado com a palavra, esse zelo com a palavra, esse zelo com a sua própria conduta diante de Deus. Conseguiram compreender o segundo ponto? Então, vocês estão observando que dentro do temor a Deus, existem outros aspectos de temor. Então, dentro do temor a Deus, nós vemos que tem o temor ao pecado. A pessoa que serve a Deus, ela terá o cuidado de não viver uma vida em transgressão. Então, a gente pode observar que o homem que teme a Deus constantemente, ele irá temer pecar constantemente. E em terceiro lugar, o terceiro ponto que eu destaco aqui para vocês é que o homem que teme a Deus, ele teme também pecar contra o seu Deus. E o homem que teme a Deus e teme pecar contra o seu Deus é um homem que teme a queda. Então, alguém que serve a Deus não é uma pessoa que só
teme a Deus constantemente e que tem medo de pecar contra Deus, de transgredir a sua palavra. Essa pessoa, ela tem medo de cair, ela tem medo de viver constantemente em queda. Isso é um outro aspecto do temor a Deus. Eu vivo temendo a Deus continuamente, constantemente. Eu tenho medo de pecar, eu tenho temor ao pecado e eu tenho temor à queda. Vamos ler o Salmo de número 2, porque vocês sabem que Salmos não tem capítulos, né? Porque Salmos fazem parte do saltério do povo de Israel, e o povo de Israel cantavam os salmos a Deus, então é como se fosse a nossa harpa. Nós não dizemos, abram a harpa no hino capítulo 2, não, é no hino de número 1, número 2, número 400. Então, assim também acontece com o salmo. Então, é salmo 1º, salmo 2º. Então, quando eu falei aqui, automaticamente já veio a minha memória. Então, vamos ler o salmo de número 2, versículo 12, o que diz sobre isso. Salmo de número 2, o versículo de número 12. Estão conseguindo acompanhar, irmãos? O temor a Deus, o conjunto de temores, os aspectos do temor a Deus? Salmo 2,12 diz assim, ó. Vou ler o versículo anterior, que é o 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Então aqui o salmista está tratando sobre a pessoa que perece no caminho, a pessoa que ela fica no caminho, a pessoa que começa a caminhar, ela começa a vida cristã, ela começa a servir a Deus, mas ela perece durante a trajetória, ela para durante a sua caminhada, ela desiste de servir a Deus, ela sai desse caminho, ela sai dessa trajetória. Então, nós não confiamos em nós mesmos. Isso então é marca de uma pessoa que teme a Deus. Por quê? Porque eu sei que eu sou pecador e eu sei que eu posso cair. Por isso eu vivo em alerta constante. Eu temo a Deus continuamente. Eu temo pecar contra o meu Deus, transgredir a sua palavra, e eu tenho medo de cair. Eu temo a queda porque eu não confio em mim mesmo, eu não confio na minha capacidade, eu não confio nas minhas habilidades, eu não confio naquilo que eu posso fazer. Então eu estou confiando sempre em Deus, porque eu não irei perecer no caminho se a minha confiança estiver somente em Deus. Se eu temer a Deus, se eu reverenciar a Deus, se eu santificar o nome de Deus na minha vida, eu não irei sucumbir, eu não irei morrer nessa trajetória longe do Senhor. Conseguiram compreender? Esse, então, é o terceiro ponto sobre o temor ao Senhor. O quarto ponto que eu quero destacar aqui dentro desse texto é que o homem piedoso aqui é o homem que pratica a piedade, o homem que é temente a Deus. Ele teme o pecado, ele teme a queda e ele teme as consequências da queda. Isso aqui é importante. Porque a gente sabe, irmãos, que Deus ele perdoa os nossos pecados, mas Deus não tira as consequências do pecado das nossas vidas. Então, e isso sempre vai nos acompanhar. Então, nós sempre sofremos, sempre carregamos em nós alguma consequência daquilo que fizemos nos nossos momentos de rebeldia ou nos nossos momentos transgredindo a palavra de Deus. Por exemplo, eu me converti no ano de 2005 para 2006. Assim que eu me mudei para Goiânia, na época que eu morava lá. Eu me converti de 2005 para 2006. A minha conversão ela foi verdadeira, Deus me regenerou, Deus me transformou. Eu já tinha parado de beber, de fumar, parei de mentir, parei de fazer tudo aquilo que a gente sabe que é possível a sociedade observar. Porque existem aspectos da nossa transformação que somente Deus observa, mas existem aspectos da nossa transformação que a sociedade observa, a nossa família observa. E então a minha vida, quando ela foi regenerada por Deus, eu parei com essas coisas, Deus me perdoou,
eu me sentia perdoado, eu me sentia liberto, eu me sentia um verdadeiro servo de Jesus, assim como eu me sinto hoje. E eu irei me sentir para sempre assim. Mas as consequências do pecado, Deus não tirou da minha vida. Eu sinto dor 24 horas por dia por causa da dor neuropática que eu sinto devido aos tiros que eu tomei. Eu ando numa cadeira de rodas. Então, Deus, ele perdoa os nossos pecados. Deus, ele perdoa as nossas culpas. Deus apaga as nossas transgressões, mas as consequências ficam ali, de uma forma ou de outra. As minhas consequências, por exemplo, elas são visíveis. As consequências que Davi sofreu por causa dos pecados que ele cometeu também foram visíveis. Mas existem consequências que não são visíveis. Deus sabe que a pessoa sofre, mas nós não conseguimos ver que essa pessoa está sofrendo. Mas a verdade é que elas existem. Então, o homem que teme a Deus, ele tem medo das consequências do pecado e da sua queda. Então, ele sempre vai andar em alerta constante para que isso nunca ocorra na sua vida, porque a gente tem consciência disso. A gente sabe que se a gente pecar, se a gente cair, a gente sabe que vai sofrer as consequências. E para cada pecado tem um tipo de consequência, querendo ou não. A gente sabe bem disso. Ninguém de nós na trajetória consegue ficar sem pecar contra Deus. Ninguém. Todos nós pecamos, infelizmente. O pecado, ele faz parte da nossa natureza que é caída. Enquanto Jesus não voltar na sua segunda vinda e o nosso corpo não for transformado e os cristãos que morreram não forem ressuscitados, a nossa natureza ainda pecará contra o Senhor. Mas esse pecado é só um acidente na nossa vida e nós não sentimos prazer nele. O nosso prazer está em amar a Deus. Mas a verdade é que a consequência existe e nós poderíamos falar aqui um monte de consequência que nós já passamos por causa dos erros que nós já cometemos contra Deus. Conseguiram compreender, meus irmãos? Uhum. Então, o homem piedoso que teme a consequência do pecado ou as consequências do pecado, as quais ocorrem naturalmente na nossa vida devido a gente desobedecer a palavra de Deus, sabe que Deus, mediante a circunstância, ele irá reverter o quadro que existia na nossa vida de culpa diante dele. Agora nós somos perdoados por Deus, nós somos abençoados, nós servimos ao Senhor, somos igreja do Senhor, mas a retribuição contra os nossos atos maus, eles vão existir. A retribuição vai existir contra os nossos atos maus. A retribuição vai vir contra as nossas desobediências a Deus e a sua palavra. O quinto ponto que eu quero observar aqui, meus irmãos, dentro do texto que nós estamos estudando, é que existe o homem que teme a Deus. Vocês observaram que o temor a Deus tem vários aspectos, ou o conjunto de temores. Então eu mostrei para vocês que o temor a Deus, ele vem com o temor ao pecado, ou seja, uma pessoa que teme a Deus, que reverencia a Deus, ela terá medo de transgredir a palavra de Deus, ela terá esse receio. Uma pessoa que teme a Deus e teme o pecado, ela terá medo da queda do pecado. Uma pessoa que serve a Deus terá medo de cair, ela terá esse temor, ela terá esse receio, ela tomará esse cuidado para não cair, não entrar no abismo. E uma pessoa que teme a Deus, que teme ao pecado e teme a queda, ela teme as consequências que poderão vir sobre ela se ela cair no pecado. Mas, quando a gente lê aqui a segunda parte do versículo, bem-aventurado o homem que continuamente teme. Então, isso aqui é o que nós vimos. O temor a Deus, o conjunto de temores ou os aspectos do temor a Deus. E aí vem a segunda parte do versículo que diz, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então aqui nós temos o homem que não teme a Deus, o homem impiedoso, um homem que não traz na sua vida esse conjunto de temores, o homem que não tem esses aspectos do temor, porque ele não teme ao seu Criador. Então agora nós iremos analisar exatamente essa segunda parte do versículo. Então o quinto ponto é que o homem que não tem esse conjunto de temores que nós acabamos de falar aqui, ele tropeçará ao longo de seu caminho e eventualmente ele cairá no equívoco que poderia ter evitado pelo temor a Deus. Então, uma pessoa que não teme a Deus, ela vive tropeçando sempre.
ela vive errando sempre. Ela vive caindo sempre. Já viu que tem gente que parece que nasceu para fazer besteira, né? A gente olha para a vida da pessoa, mas não tem lógica, essa pessoa não muda de vida, vai sofrer até quando? Essa pessoa vai viver dando cabeçada até quando? A gente olha para a pessoa e constantemente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, a vida toda da pessoa, ela vive no erro. Ela não consegue fazer nada para acertar. Existem pessoas que eu conheço e da minha família, que eu poderia citar aqui, que quando eu vou falar delas, parece que eu estou falando mal. Porque não tem um aspecto positivo da vida dela que eu possa destacar. Porque só faz besteira, sabe? Só erra, só dá cabeçada, só dá murro em ponta de faca, nunca faz nada que agrada a Deus. Então, a pessoa que não tem esse conjunto de temores que nós falamos aqui agora, o temor a Deus, o temor ao pecado, o temor à queda, o temor às consequências do pecado, ela vive tropeçando na sua vida. Ela ama praticar o que é errado e desagrada o coração de Deus. A gente conhece pessoas assim, infelizmente, às vezes nós mesmos somos essas pessoas. Às vezes nós mesmos somos essas pessoas. Porque é muito fácil, irmãos, eu chegar aqui e falar isso para vocês, mas no meu dia a dia, né, se eu sou uma pessoa piedosa ou se eu sou um ímpio, só Deus o sabe. Né? Só Deus o sabe. Se eu sou uma pessoa que temo de fato a Deus, que reverencia a sua palavra, só Deus o sabe. Então, é muito fácil eu usar maquiagem e mostrar para vocês que eu sou aquilo que de fato eu não sou. Mas uma pessoa que vive constantemente longe do temor a Deus, ela virá a cair no mal, ou seja, ela tropeçará sempre. Ela viverá errando sempre. Ela viverá pecando sempre. Ela sente prazer naquilo que desagrada a Deus. Compreenderam? O sexto ponto que eu destaco aqui, tá entendendo, amor? A palavra? Eu te amo, tá? O sexto ponto que eu destaco aqui dentro do texto que nós lemos, irmãos, é que esse homem que virá a tropeçar sempre, que virá a transgredir a palavra de Deus sempre, ele nunca se sentirá verdadeiramente feliz. Nunca. Porque olha o que o texto está dizendo, ó. Bem-aventurado, feliz o homem que continuamente teme. Então, se um homem não teme constantemente a Deus, ele não será feliz. A felicidade dele é só uma hipocrisia, é só uma maquiagem, é só um engano. A gente olha para pessoas que aparentemente são felizes e se suicidam. Por exemplo, Robin Williams, lembra dele? Aquele ator que fez o filme, um dos filmes dele que foram clássicos, né? Esse filme foi clássico, é Uma Babá Quase Perfeita. Mas que filme top, né? Que filme bom de se assistir. Do coração? É isso, o Robin Williams. É o Robin Williams que ele chamava mesmo? Acho que é esse nome mesmo. Robin Williams. Eu acho que é esse nome mesmo. Se não for, é parecido com isso, o pessoal vai saber de quem que eu tô falando. Mas ele fez esse filme, ele era um comediante nato. Ele fazia as pessoas rirem. Ele fazia as pessoas sorrirem e cometeu suicídio. Por quê? Porque ele não temia a Deus continuamente. Então ele era infeliz. Irmãos, isso aqui ó, é bíblico, é escriturístico, isso aqui é teológico. Isso aqui ó, é verdade axiomática. Uma pessoa que não teme constantemente, ela não se sentirá feliz como se sente o homem que teme a Deus. Pegue uma pessoa que teme a Deus e pegue outra pessoa que não teme a Deus e coloque as duas para morar juntas. Nós veremos a diferença. Nós veremos quem é grato e quem não é. Nós veremos quem busca e quem não busca. Nós veremos quem sabe lidar com situações difíceis e quem não sabe lidar. Exatamente por causa desse aspecto aqui, que é o temor a Deus, que é buscar a Deus constantemente, que é viver em comunhão com o Senhor continuamente. Então, essa pessoa não será feliz. É engraçado, irmãos, porque a vida do cristão é como se fosse um quadro em preto e branco. A nossa vida é uma vida alegre, mas existem os momentos que nós passamos de tristeza. Isso é normal. Então é um quadro em preto e branco. É uma mistura de uma vida feliz com momentos tristes, com momentos de dificuldades, momentos ruins que nós passamos. Mas o ímpio, o impiedoso, o injusto, o perverso, aquele que não teme a Deus, é o oposto.
ele vive uma vida triste e tem momentos de felicidade. Ele vive uma vida completamente depressiva com pequenos momentos de alegria. O cristão não. Aquele que teme a Deus não. Ele vive uma vida de felicidade e passa por momentos de tristeza. É diferente. Mas o estilo dele é um estilo alegre. E o estilo do impiedoso, do ímpio, é um estilo de vida triste. É um estilo de vida completamente oprimido. Estão conseguindo compreender? Uhum. E o sétimo ponto que eu quero ler, deixa só eu ler aqui, falando sobre o homem que não se sentirá feliz, Provérbios 2, Provérbios 29, 1. Olha o que diz, ó. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Irmãos, vocês já perceberam que tem gente que apanha, sofre, passa por todo tipo de calamidade, dificuldade e morre no erro? Isso aqui é horrível demais. Já perceberam isso? Gente que nunca consegue encontrar a felicidade. Por exemplo, no nosso meio, Bruno, nós que já fizemos bagunça, né? Nós conhecemos pessoas que traficaram, foram presas, saíram da cadeia com um mês, morreram. Não aprenderam nada com aquilo que enfrentaram, nada. A gente conhece a história, está repleta, né, de testemunhos assim. Eu poderia citar o exemplo do meu colega que eu falei ontem, enquanto conversavam, e você citar o exemplo do seu colega que nós conversamos. Aquele menino que nós vimos ontem, o vídeo dele, o que ele sofreu na vida dele anteriormente, para ter um final daquilo. Então, a pessoa vive errando e morre no erro. Porque o bacana é quando a gente vê uma pessoa que errou, ela pecou contra Deus, desobedeceu ao Senhor, quebrou a lei de Deus, mas Deus se manifestou a ela e ela foi regenerada. Então ela saiu daquela vida triste. Mas tem pessoas que vivem a vida toda triste, gente. Nossa, isso é angustiante. Tem pessoas que se você fizer a mesma pergunta para elas, a vida toda, a resposta vai ser semelhante. Como que você está? Tirando esse mal-estar, tirando essa pedra no rim. A pessoa nunca tem uma resposta boa para te dar. Já viu? Você conversa com a pessoa, você fica se sentindo oprimida. Você fica se sentindo oprimida. Você se sente triste pela tristeza da pessoa. Então tem pessoas que eu evito conversar, puxar a conversa, porque eu sei que a resposta sempre vai ser essa. Pessoas que vivem em um lago obscuro. Pessoas que vivem em um mar de depressão. E não é que a gente não tem que lidar com pessoas que são depressivas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando sobre pessoas que vivem no erro constante e vivem angustiadas por causa disso, não saem do erro. Você fala assim, mas fulano, para de fazer isso. Para de beber, está te prejudicando. Para de usar droga, está te prejudicando. Para de mentir, está te prejudicando. Para de prostituir, está te prejudicando. A pessoa não consegue parar. E por causa disso ela tem um estilo de vida completamente triste. E a gente fica triste também. A gente fica sobrecarregado também por causa dessas pessoas. Porque a gente queria que ela fosse feliz. Então o que nós temos que fazer? Isso que estamos fazendo aqui agora. Ó, expor a palavra de Deus. Estão conseguindo entender, meus irmãos? Uhum. Então, em sétimo lugar, o sétimo ponto que eu quero observar aqui dentro do texto de Provérbios 28:14 com vocês é que o homem que habitualmente endurece o coração está encaminhando-se para a destruição por causa da ira de Deus. Vocês observaram que a primeira parte do versículo diz que bem-aventurado, feliz é o homem que continuamente teme. Então, a pessoa que vive constantemente temendo a Deus, ela é feliz. Agora, olha a segunda parte, ó. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Ou seja, a pessoa que constantemente endurece o seu coração, ela vai cair no mal. Ela está caminhando para a destruição. E qual é a destruição que ela vai bater de frente? A ira de Deus. Nunca se esqueçam disso, meus irmãos. O mesmo Deus de amor que nós vemos no Novo Testamento se manifestando através de Jesus é o Deus de justiça do Antigo Testamento, o Deus irado, o Deus que sente ira por causa do pecado, o Deus que se ira por causa das transgressões, o Deus que se ira por causa do mal que é praticado. Uma pessoa que vive constantemente
endurecendo o seu coração, que vive não se quebrantando diante do Senhor, ela vai bater de frente com a ira de Deus. Ela vai bater de frente com o próprio Deus. E eu pergunto para vocês, quem que já enfrentou Deus e que já saiu vencedor da história? Ninguém, irmãos. Ninguém. É impossível que alguém vença a Deus um dia com a sua rebeldia, com o seu mal ou com o seu erro. É impossível. Todos aqueles que baterem de frente com Deus por causa da dureza do seu coração serão destruídos, serão fulminados com a ira do Senhor. E o seu final será de destruição aqui e durante toda a eternidade. Conseguiram compreender? E eu vou encerrar aqui a mensagem. Deixa eu ver quanto tempo que tem. 30 minutos. Já tá bom, já deu para fazer uma exposição legal para vocês. Então eu vou encerrar aqui dentro disso que eu estou falando aqui, sobre o homem que habitualmente endurece o coração e está se encaminhando para a destruição por causa da ira de Deus, por causa da ira de Deus contra o pecado. Nunca compare a ira de Deus com a ira do homem, viu, irmãos? Nunca compare isso. Porque nós ficamos irados por bobeiras. A ira de Deus, ela é por causa da sua santidade. E a ira de Deus é contra o mal, contra o pecado, contra a transgressão, contra o erro, contra a mentira, contra a fofoca, contra a prostituição, contra coisas dessa natureza. E eu vou aqui encerrar dando apenas um exemplo que nós podemos usar. Nós precisamos considerar, dentro desse sentido de endurecer o coração, o caso de Faraó. Vocês se lembram? Quantas vezes Moisés chegou diante de Faraó com a palavra de Deus e disse: Faraó, deixe o meu povo ir, para que me preste um culto. Deixe o meu povo ir, Faraó. E ele endurecia o coração. Ele mentia, ele enganava, ele dizia que ia deixar. Depois ele voltava atrás, endurecia o seu coração, não se quebrantava. O que Faraó enfrentou? A ira de Deus. O que aconteceu sobre o Egito? Praga sobre praga. Manifestação de juízo em cima de manifestação de juízo de Deus. Todos aqueles que endurecem o seu coração batem de frente com a ira de Deus. O Egito sofreu 10 pragas. Depois que a última praga foi a mais violenta, porque todos os primogênitos foram mortos, todos os primogênitos foram destruídos. E depois que Faraó e os seus soldados foram atrás de Israel e dos israelitas, o que aconteceu? Eles foram destruídos no Mar Vermelho. Foram fulminados com a ira de Deus. Irmãos, não batam de frente com a ira do Senhor. Não batam de frente. Não endureçam o vosso coração. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Que nessa noite o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, tocar nos nossos sentidos, tocar na nossa vida, para a gente se quebrantar diante de Deus. Olha o texto. Bem-aventurado, feliz o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos neste momento no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos pela revelação que o Senhor tem nos dado na sua palavra. Te agradecemos pela iluminação, Senhor, que o Senhor tem trago aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos ensinar sobre o temor a Deus. Obrigado por nos ensinar sobre esse conjunto de temores que existe dentro do temor a Deus. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o que acontece com a pessoa que endurece o seu coração constantemente. E nós aqui nessa noite, Senhor, queremos dizer a Ti que nós somos dependentes de Ti. E se em alguma coisa temos errado, nós queremos confessar diante de Ti. Porque como marca da vida de quem teme a Deus é confessar os seus pecados, as suas transgressões. Então, nós confessamos todos os nossos erros diante de Ti, Senhor. Aqueles que conhecemos e aqueles que desconhecemos. Aqueles que são visíveis e aqueles que não podem ser vistos. Nós confessamos tudo, Senhor, que te desagrada, e nós te pedimos o seu perdão, e nós queremos alcançar a sua misericórdia, porque Jesus, ele nos substituiu lá na cruz, ele pagou o preço por nós, e por isso hoje nós podemos te servir. Louvado seja o seu nome, Deus, receba a nossa oração, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, neste culto que te prestamos. Amém. Amém, meus irmãos.